No estudo do tema do santuário celestial, é importante atentarmos para o contexto no qual o santuário terrestre foi estabelecido no meio do povo de Israel e com que objetivos. O santuário mosaico foi estabelecido após saírem os filhos de Israel da escravidão na terra do Egito. E é no contexto do Êxodo que encontramos luz acerca dos objetivos da presença entre o povo de um santuário terrestre que tipificasse e ensinasse os serviços futuros a serem realizados pelo sumo sacerdote Jesus Cristo no santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo. O primeiro objetivo bíblico a ser analisado é descrito em Êxodo 3, verso 18 e 5, verso 3, como oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de Israel. A Bíblia relata o sistema sacrificial primitivo, que ainda que não fosse sistematizado como seria depois do Êxodo, era uma realidade comumente praticada entre os filhos de Deus. Alguns exemplos bíblicos estão em Jó 1, verso 5, Gênesis 8, verso 20, 22, verso 13, 46, verso 1, onde vemos os patriarcas Jó, Noé, Abraão e Jacó oferecendo sacrifícios ao Deus do céu. Durante o cativeiro egípcio, certamente a prática sacrificial foi sendo esquecida e não mais realizada. Então Deus desce para livrar seu povo da angústia e do sofrimento da escravidão e para que seu povo lhe sacrificasse no deserto. Faraó se opôs à revelação e vontade do céu, e isso demonstra a tensão que sempre existiu e existirá entre o verdadeiro culto a Deus e o falso culto daqueles que não são deuses, mas assim são chamados, a saber, os ídolos. Isaías 37, verso 19. E o próprio Satanás, 2 Coríntios 4, verso 4. Deus tinha objetivo de que os sacrifícios de animais em todo o sistema sacrificial que ele mesmo estabeleceu fosse entendido como um tipo do único sacrifício capaz de conceder graça e salvação, o sacrifício de Jesus Cristo. E o perdão outorgado aos que ofertavam sacrifícios de animais era concedido pela fé implícita em Cristo e não por virtudes dos sacrifícios em si. A prioridade da obediência à vontade de Deus pela fé sobre o simples ato sacrificial é demonstrada em passagens como Jeremias 7, 22 e 23, onde lemos: Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. É importante lembrar aqui que na língua hebraica, a negação frequentemente supre a ausência de uma estrutura linguística comparativa, indicando então que Deus não estava aqui negando ter dado ordens sacrificais a Israel quando os tirou da terra do Egito, mas indicando que mais importante do que sacrificar era obedecer a toda a sua vontade revelada. E separado da atitude de ouvir a Deus e lhe obedecer em tudo, motivado por gratidão e amor, sacrificar nada significaria. Existem, entretanto, outras motivações para a presença do santuário terrestre entre o povo. Israel estava saindo de uma vida em meio a uma sociedade pagã, politeísta e idólatra. E no santuário de Israel, a presença de Deus não era representada por nenhuma imagem, ou mesmo por nenhum móvel do santuário, mas pelo Shekinah, ou seja, pela manifestação visível e sobrenatural da glória de Deus. Nesse sentido, a presença do santuário servia de morada do Altíssimo entre seu povo e prevenia uma noção idolátrica e diminutiva da grandeza e glória do Deus vivo. O santuário foi também estabelecido no meio dos homens para abrigar os 10 mandamentos, dados a Israel após o concerto no Sinai. Esse fato é importante, pois coloca a lei de Deus em destaque no santuário e em todas as suas ministrações. A presença da lei tornava mais clara ao povo e a nós noções como pecado, graça, redenção, libertação, liberdade e amor.
Exaltar a lei e torná-la gloriosa era o propósito, obviamente num contexto correto e coerente com toda a revelação. A lei jamais foi dada como meio de salvação em Israel, mesmo porque, senão, ninguém de Israel seria salvo. Mas ela era um testemunho do caráter de Deus e de sua vontade, e sua transgressão revelava o pecado. Nesse sentido, outro propósito da presença do santuário entre o povo era ensinar de que forma o perdão do pecado podia ocorrer, através da substituição do animal inocente e perfeito em lugar do pecador. Isso lançava luz sobre o futuro, onde esses tipos seriam corretamente compreendidos à luz do Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O perdão dos pecados era tema importante e devia sempre estar diante daqueles que dele dependiam para serem salvos. Ellen White escreveu que, em cada sacrifício, no santuário ou no templo do Éden ou dos patriarcas, a morte de Cristo era indicada. Esse é o meio através do qual Deus resgatou e salvou a humanidade, e essa lição é cada vez melhor compreendida à luz do santuário. Por último, Deus colocou o santuário entre o povo de Israel para lhes ensinar o Evangelho de Cristo, tanto em sua morte e redenção realizada, como em seu ministério sumo sacerdotal após sua ressurreição e glorificação. Esse ponto deveria sempre estar diante deles. Com base no sacrifício feito, Cristo ministra diante do Pai e assim leva a efeito sua obra já consumada na cruz. E pelo seu sangue livra o ser humano da culpa, do poder, do pecado. Entender essas realidades aprofunda nossa apreciação do caráter de Deus e da verdade de sua palavra. Uma vez que vemos os traços da mente divina em tão grandioso, complexo e perfeita revelação dos mistérios da redenção da humanidade em Jesus Cristo. Agradecidos a Deus por causa dessas realidades, oremos. Pai Santo e Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor habita no meio de nós. Acima disso, o Senhor quer habitar no nosso coração e obrigado pelas maravilhosas lições do santuário terrestre que nos ajudam a compreender quem Jesus Cristo é e o que Ele faz hoje por nós no santuário celestial. Dá-nos um conhecimento profundo da Tua graça, da Tua lei e da Tua palavra e a experiência do amor e da harmonia com o céu. Que a Tua presença nos guie até Canaã celestial e que a Tua paz seja em cada um que agora ora em nome de Jesus. Amém.